O tema da nossa conversa hoje, então, são as políticas educativas no Brasil atual. Estou fazendo muito ruído aí, tá bom? Tá bom, do jeito que tá? No Brasil atual. Esse Brasil atual seria, então, depois do golpe de 2016, essa atualidade. E considerando que a partir daí a gente teve uma interrupção da agenda educacional brasileira. Então, a reflexão que nós vamos fazer, você pode passar? A reflexão que nós vamos fazer é sobre esse momento que a gente está vivendo, né? Mas para isso, considerando que a grande maioria não é da educação, eu trago aqui uma informação pequena, sintética, sobre de que educação nós estamos falando, qual que é o tamanho da educação no Brasil, né? Basicamente isso. O sistema educacional brasileiro é composto por 2 níveis de ensino, embora muitas vezes as pessoas se refiram às etapas da educação básica como níveis. Nós só temos 2 níveis desde 1996, o nível básico e o nível superior, sendo que a educação básica é dividida em educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, e educação superior em graduação e pós-graduação. A educação básica brasileira, ela tem em torno de 48 milhões de matrícula. Então, nós temos 48 milhões de brasileiros que fazem ainda a educação básica, mas 2 milhões e 800 mil brasileiros que deveriam estar na escola não estão pela obrigatoriedade escolar, estão fora da escola. Né? Pessoas entre 4 e 17 anos, nós temos 2 milhões e 800 mil brasileiros entre 4 e 17 anos que deveriam estar na escola e não estão. E nós temos, então, ainda nessa educação básica, um dado que merece destaque, é que 80% da matrícula é em educação pública, em escola pública, que é algo que a gente precisa refletir muito sobre isso. Ou seja, quando a gente está falando da educação da escola pública brasileira, nós estamos falando da educação da maioria dos brasileiros. Esse dado, essa porcentagem vem diminuindo. Nos últimos 5 anos, nós perdemos cerca de 5% da matrícula em educação pública, na educação básica. 5% mais ou menos migrou. A gente tinha 5 anos atrás 86,5% da matrícula em educação básica em instituições públicas. Então ela vem migrando lentamente. Nós estamos vivendo aí um processo de migração para a educação privada. Claro que dos setores médios, né? Isso precisa de uma análise mais detida. Nas escolas públicas brasileiras, nós temos cerca de 4 milhões de trabalhadores que atuam nas escolas públicas brasileiras, entre professores, diretores, especialistas, merendeiras, vigias, nós estamos incluindo tudo aí. Cerca de 2 milhões e 200 mil são professores. Desses professores, um dado também que chama a atenção é que cerca de 75% é formado em curso superior. A grande concentração de professores que não têm formação em nível superior ainda, que continuam com o magistério em nível normal ou não têm uma formação específica, está concentrada nos anos iniciais, na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. Eu vou pedir os que estão do lado de cá, se não querem passar para cá, porque a câmera fica aqui na frente e a moça também que filme. Eu gosto muito de interagir com quem eu estou conversando. Se vocês puderem vir mais para o meu campo visual, a partir dessa... E é interessante falar desse dado da formação dos professores brasileiros, porque é uma conquista recente. Em 1900, em termos históricos, obviamente, para muitos de vocês isso é muito antigo, mas em 1996, quando nós tivemos aprovada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é a lei vigente até hoje, 9.394, nós tínhamos apenas 25% dos professores que atuavam em escolas públicas básicas brasileiras com curso superior, com formação em nível superior. Vejam que nós tivemos uma inversão dessa porcentagem. Hoje nós temos mais de 75%. No último censo, 78% já dos professores de educação básica com curso superior. Eu vou pedir às colegas que chegaram depois para ou sentar do lado de cá, que tem muita cadeira, para ficar no meu campo de visão, porque ela está trabalhando aqui na frente. Pode ser?
Então, isso é uma conquista recente. Houve um esforço no Brasil, dos estados e do governo federal, sobretudo, para a formação dos nossos professores em atividade em escola básica. Vocês sabem que a formação de professores é um indicador muito importante da melhoria da educação. É sempre apontado como um importante indicador. Quanto melhor, entende-se que quanto melhor formado o professor, né, melhor pode ser o resultado lá na frente. Então, no total, a 8,3, passando para a educação superior, nós temos um total de matrícula de 8,3 milhões de alunos matriculados em ensino superior. Cerca de 20% disso é em curso de licenciatura, em curso de formação de professores, não chega a 20%, quase 19% são cursos de licenciatura. As instituições de educação superior privadas têm uma participação de 75,3% da matrícula. Então, vejam bem, o que a gente está conversando sobre a educação básica, quando chega na educação superior, inverte. Né? Se nós somos um país de escola básica pública, quando a gente chega na educação superior, um dos grandes gargalos que nós temos, um dos grandes nós que nós temos é que o direito à educação superior, pública, gratuita e de qualidade, ainda é para muito poucos no Brasil. Né? Melhorou muito na última década, nos últimos 15 anos, essa abertura. Nós tivemos uma abertura na educação superior que significou uma mudança importante, mas uma ampliação importante, mas mesmo assim ainda é um dado muito triste se a gente levar em consideração a situação de países vizinhos. Não precisamos nem pensar em países desenvolvidos, países da OCDE. Se a gente só pensar aqui na América Latina, o Brasil tem uma taxa de educação superior baixa para os seus indicadores gerais. Passa para mim? Próximo. Professora, esses dados são de quando? São de 2016, o censo de 2017. O contexto... Bom, então, muito brevemente, não é? O contexto que a gente está falando desse Brasil atual, como eu já comecei a dizer no início. Esse do golpe, que até agora vocês já tiveram vários encontros que já trataram de diferentes aspectos dessa conjuntura, então não vou me deter muito nele. Mas é importante frisar que tão logo o presidente Michel Temer chegou ao poder, ele assumiu uma agenda de reformas que representou, do nosso ponto de vista, um grande retrocesso nas políticas sociais em curso, em especial na educação, tomando a educação como uma política social. Vocês podem observar que nós tivemos uma interrupção de uma agenda educacional que estava em curso no país desde o início da década de 2000, e essa agenda foi então interrompida por esse golpe de 2016. A partir daí a gente começou a viver alguns retrocessos importantes. Eu então destaco aqui, em termos gerais, a aprovação da emenda constitucional número 95, porque ela congela os gastos sociais, e ao congelar os gastos sociais, ela inviabiliza o PNE, o Plano Nacional de Educação, que a gente vai falar um pouquinho mais detalhadamente dele daqui a pouco. O Plano Nacional de Educação, para que ele fosse, né, que era o planejamento, era uma agenda educacional brasileira para os próximos 10 anos, portanto, aprovado em junho de 2024, para se cumprir até junho de 2014, para se cumprir até final de 2023, 2024, esse Plano Nacional de Educação, essa lei se vê comprometida pelo congelamento dos gastos. E o descumprimento da lei, a aprovação, da lei 13.415 de 2017, fevereiro de 2017, que é a lei que reforma o ensino médio brasileiro. Também a gente pode falar um pouquinho dela daqui a pouco, né? É uma lei que uma reforma que vem sendo bastante criticada no setor educacional, tanto pela forma como ela foi aprovada, sem qualquer diálogo com os setores envolvidos, mas também porque ela impõe mudanças que prejudicam os segmentos mais vulneráveis, né? Sobretudo a educação em tempo integral. Nós temos cerca de
7 milhões e alguma coisa de matrículas no ensino médio brasileiro, e ela prevê apenas 500 mil alunos em educação de tempo integral. Ou seja, é uma lei que fragmenta ainda mais a educação pública brasileira. Nós temos o descumprimento também da Lei 13.005, como eu já falei, né, que é o Plano Nacional de Educação, que é essa agenda pensada para os próximos 10 anos, através da redução de 32% do orçamento para a educação em 2018. Quer dizer, mas em 2017 também ele foi reduzido. Eu estou já pegando aqui um dado de 2018 que mostra que para o ano de 2018 o PNE foi, digamos, completamente comprometido. Bom, então nessa apresentação aqui eu quero refletir com vocês sobre as políticas em curso na atualidade no Brasil, considerando que apesar de destacados avanços que obtidos nos 13 anos de governo petista no país, ainda são muitos os desequilíbrios históricos persistentes no sentido de possibilitar que a maioria da população possa gozar plenamente de direitos sociais básicos. Do que eu estou falando? De uma desigualdade de 500 anos, né? Uma estrutura muito desigual que durante toda a história do país penalizou a maioria da população a uma condição semi-analfabeta ou analfabeta. O Brasil tem uma baixíssima taxa de escolaridade. O brasileiro, a taxa de escolaridade do Brasil, do brasileiro normal, não chega a 8 anos de escolaridade. Isso é muito baixo, se comparado a países mesmo aqui da América Latina, como México e Argentina. México, Argentina, Cuba, Venezuela, né? São países que têm indicadores educacionais muito melhores que os nossos. Então, a gente está falando de um país extremamente desigual, com um déficit educacional tremendo, que tem uma alta concentração institucional em termos educacionais. Por exemplo, a maior parte das instituições de educação superior do país estão nas regiões Sudeste e Sul, nessa ordem. Portanto, também a concentração da pesquisa e da pós-graduação brasileira também obedece essa ordem, Sudeste e Sul. E nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do país, essa desigualdade educacional ainda maior, porque a desigualdade social, ela reflete na desigualdade educacional e vice-versa. Nós sabemos que a educação muitas vezes reproduz a desigualdade social, né? E às vezes ela até intensifica essa desigualdade. Então, o que a gente vai observar aqui é alguns recuos nessa direção. Você passa mais um para mim? Então, durante os 13 anos de governo Lula e Dilma, a educação como política social passou por importantes mudanças. Nós tivemos, nos anos 90 também, mudanças muito importantes. A década de 90, ela marcou a América Latina em termos de reformas no âmbito do Estado e que refletiram em reformas educacionais. Nós tivemos, assim, se vocês forem buscar na literatura, a gente teve uma avalanche de reformas na educação nos anos 90, comparado ao que nós vivemos nos anos 60, mas numa intensidade muito maior, dada também os meios que a região latino-americana já possuía nos anos 90. E algumas dessas políticas que nós vimos ser implantadas nos anos 90, elas continuaram, mesmo durante os governos Lula e Dilma. A gente pode até depois discutir um pouquinho mais esse aspecto, mas durante de 2003 a 2016, nós tivemos uma agenda na educação que ampliou a educação escolar brasileira para segmentos que antes não tinham acesso à escola. Eu estou falando de educação escolar, né? Educação escolar brasileira para segmentos que antes não tinham acesso. Isso se deu a partir de combinação de alguns programas importantes, porque também o problema da escola não se resolve dentro da escola. E a escola também não resolve todos os problemas da sociedade, né? Não resolve os problemas da sociedade, não são todos, ela não resolve os problemas da sociedade, embora ela tenha sobre ela essa carga salvacionista. O Bolsa Família é um programa importante quando a gente vai falar de educação. E ele merece destaque, porque o programa Bolsa Família, ele permitiu que famílias muito pobres
pudessem colocar seus filhos na escola, porque esse programa apresentava um apoio, ao mesmo tempo que ele apresentava um apoio material, ele também estabelecia uma condicionalidade. Vocês devem conhecer isso, né? A grande maioria. A condicionalidade do Bolsa Família era justamente a presença da criança na escola. Então, isso fez com que segmentos que antes não mandavam seus filhos tempranamente para a escola passassem a levar seus filhos à escola. O programa Bolsa Família, combinado com o programa Mais Educação, tem muitos estudos já sobre isso, inclusive teses e dissertações defendidas aqui nesta faculdade, nesse programa e em outros pelo Brasil afora. Mas também tem um estudo muito importante, organizado pelo sociólogo Daniel Ximenes, quando ele estava no MDS, no Ministério do Desenvolvimento Social, que mostra que o cruzamento do Bolsa Família com o programa Mais Educação fez uma verdadeira revolução na educação básica brasileira. Eles conseguiram, de fato, incrementar uma participação, não só o acesso, mas também a participação, a permanência desses setores desses segmentos mais vulneráveis na escola. O Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, que é o Fundeb, foi um fundo criado por lei em 2007, mas é uma lei com vigência estabelecida, portanto ele está para vencer. Já tem projetos de mudança do Fundeb em votação no Senado e na Câmara Federal. O Fundeb foi um fundo que substituiu o Fundef. Então, o Fundef anterior, ele garantia o financiamento apenas para o ensino fundamental público, ou seja, para uma etapa da educação básica. Ele deixava de fora a educação infantil e o ensino médio. O Fundeb veio mudar essa lógica do financiamento, portanto ele ampliou os recursos, né? É uma cesta de impostos que vão para esse fundo do Fundeb, e o grande problema dele, a grande crítica que ele sofre é que a repartição é feita no nível dos estados, embora ele seja um fundo nacional, então ele não é capaz de promover maior equidade em termos do país, termos nacionais, mas dentro dos estados ele promove uma certa justiça. Ele na realidade, ele faz um equilíbrio, ele faz um balanço, né? Entre os municípios, uma distribuição mais equitativa entre os municípios dos estados. Mas um estado muito pobre continua tendo uma educação mais pobre. Portanto, o financiamento da educação no estado de São Paulo é muitas vezes superior ao financiamento da educação pública, da educação básica pública no estado de Sergipe, por exemplo, né? Mas o Fundeb, ele abarcou a educação infantil e o ensino médio. Foi ele, então, que deu bases, que possibilitou a ampliação da obrigatoriedade escolar, que é a outra política que eu destaco aí, que foi por meio da emenda constitucional número 59, de 2009, portanto, 2 anos depois do Fundeb. É ela que dá, é o Fundeb, então, que dá as bases para que em 2009 a gente possa ampliar essa obrigatoriedade, fazer com que todos os indivíduos entre 4 e 17 anos tenham direito à educação. Essa obrigatoriedade significa obrigatoriedade por parte do Estado, mas também por parte das famílias. Significa que se a gente tivesse um controle muito forte sobre isso, um pai que não leva a criança, seus filhos de 4 anos ou mais para a escola, ele pode ser denunciado e sobre ele tem sanções previstas. Né? Por exemplo, esse movimento do homeschooling no Brasil é completamente legal. Na Constituição brasileira, nós temos esse princípio que é a obrigatoriedade escolar. Isso representou também um avanço muito grande em termos de direito à educação. O Brasil, de 1824 até 1971, ele apenas garantiu 4 anos de escolaridade para a população brasileira. É por isso que nós temos uma população tão pouco escolarizada, tão pouco educada, né? Por isso que é tão difícil, num momento político como o que a gente está vivendo, discutir com as pessoas, fazer com que elas leiam um texto, né, com um pouquinho mais de reflexão, com um pouquinho mais de exigência. É uma população que teve muito pouco acesso à educação, historicamente. Em 1971, esse direito foi alargado para 8 anos de escolaridade.
Mas esse direito, alargado para 8 anos, foi restrito aos indivíduos que tivessem entre 7 e 14 anos. Ou seja, antes dos 7, ninguém tinha direito à escola. E depois dos 14 anos também perdia o direito. Só podia estudar se tivesse vagas, mas não tinha nenhuma obrigação. O Estado não tinha nenhuma obrigação mais com esses sujeitos. E foi também o Fundeb que deu bases para que a gente pudesse ter, depois de quase 100 anos de luta histórica dos professores no Brasil, finalmente aprovado em lei federal um piso nacional salarial profissional, Ou seja, isso também promoveu um crescimento da massa salarial dos professores brasileiros. Os nossos professores são muito mal remunerados. Para vocês terem uma ideia, a OCDE, ela produz uns informes de 2 em 2 anos, que é um glance da educação no mundo. E no último, ela mostra que numa tabela de 30 países, que são os 30 países que fizeram a TALES, que é uma grande pesquisa feita sobre professores no mundo, o Brasil está na 27ª posição, quando a gente olha o quesito salarial. Ou seja, em 30 países, o Brasil paga muito mal. Abaixo dele, só 2, né? Só 3, o 28º, 29º e o 30º. Quando a gente vai olhar o salário dos professores de educação superior, nós já passamos por uma posição muito mais confortável. A gente fica em 7º lugar, junto com a Inglaterra, com países assim, bastante... de uma história bastante diferente da nossa. Então, o piso salarial para professores no Brasil, ele tem uma importância muito grande porque, dado o nosso regime federativo, os estados e municípios brasileiros, eles têm liberdade para contratar seus professores e para criar suas próprias carreiras. Por isso, a gente tem uma distorção salarial muito grande. Uma distorção também de jornada, de condições de trabalho. O piso obriga, pelo menos, um mínimo salarial que já faz uma diferença tremenda nas regiões mais desiguais do país. E por fim, eu destaco, então, o Plano Nacional de Educação, que é essa Lei 13.005, que eu já falei antes. Aqui é uma leitura do Dedeca sobre esse momento desses 13 anos, né? Mas não vou nem me deter a ela não por causa do tempo. Podemos passar para frente? Mais uma? Né? Então, após o golpe, como eu já falei, a gente então tem a gente vê uma investida contra as políticas sociais, né? E eu estou destacando aqui o fato de que o Temer não tem a menor preocupação nessa direção, o presidente Michel Temer, ele compõe um ministério formado por homens brancos, por isso eu escolhi a foto da Marielle Franco para abrir essa aula, não é? Ou seja, um sujeito oculto, um sujeito desprezado nesse cenário político, a mulher, sobretudo a mulher negra pobre, né? Então são sujeitos que são silenciados nessa política. Ele resgata um slogan da ditadura militar, Ordem e Progresso, né? E começa a tomar medidas, então, de recorte dos recursos públicos para importantes políticas sociais. Vocês devem se lembrar que ele extinguiu a Secretaria de Igualdade Racial, uma secretaria que trabalhava muito colada às políticas educacionais de inclusão. Dentro do Ministério da Educação a gente tinha a SECADI, a gente ainda tem, mas é porque ela já quase não tem tido um papel assim nessa direção, que é a Secretaria de Inclusão, da Diversidade, da Inclusão, e a SECADI trabalhava muito colada na Secretaria de Igualdade Racial, com os programas, por exemplo, de educação indígena, educação quilombola, essa educação de corte racial. A Secretaria de Direitos Humanos tentou extinguir o Ministério da Cultura, como vocês devem se lembrar, o Ministério da Ciência e Tecnologia, mas o Ministério da Ciência e Tecnologia ele não extinguiu, mas ele conseguiu cortar. Eles conseguiram cortar em 40% o orçamento do Ministério já no primeiro ano. Eu
Eu hoje faço parte do nosso comitê de área no CNPq e é absurda a situação que nós temos vivido. A demanda só aumenta de projetos de pesquisa, de pedidos de bolsa, né? A gente faz avaliação técnica, os colegas recebem uma resposta de que o projeto é meritório, mas não recebe financiamento, porque não tem financiamento, cada vez tem menos, né? A pressão só aumenta porque a demanda aumenta e cada vez nós temos menos recursos. Mais uma vez, a aprovação da emenda constitucional. Forma trabalhista como uma perda de direitos. Mais uma. Ainda, eu gostaria de destacar os cortes promovidos por esse governo em programas sociais como Bolsa Família, né? Por exemplo, 1,2 milhão de famílias do programa Bolsa Família foi cortado sob a alegação de que era necessária uma revisão da distribuição do benefício. Vocês devem se lembrar, por bobaginhas, assim, por questões às vezes burocráticas, as famílias deixaram de receber o seu benefício, né? Tem muitos estudos mostrando já isso. O corte retirou ainda da cobertura, bom, isso aí é um dado só daquele mês, mas também no programa Minha Casa Minha Vida houve um corte de 80% na faixa mais baixa, naquela faixa que pegava o recurso, né, para construir a sua própria casa. Por exemplo, o Movimento Sem Teto trabalhava muito junto a esses beneficiários do Minha Casa Minha Vida, porque eles recebiam recurso para eles mesmos construírem suas casas, ou seja, a faixa mais humilde, mais baixa foi ela que foi cortada, né? Aquelas mais altas em que a gente sabe que até promotores recebiam para poder comprar apartamentos, essa continuou valendo. No orçamento para o ano de 2018, então, houve uma queda de recursos disponibilizados para algumas áreas, entre as quais a educação. E aí vocês estão vendo mais um corte no Bolsa Família. Bom, então quais são as políticas regressivas e como elas ameaçam o direito à educação? Uma das primeiras medidas do governo Temer foi a suspensão do programa Ciência Sem Fronteiras. Isso aqui só para falar um aspecto da educação superior, mas a gente podia aqui enumerar vários outros que já vinham sofrendo alguns cortes já no governo Dilma, já na gestão do ministro Luiz Mercadante, como o PIBID, por exemplo, o LIFE, que era aqueles laboratórios nos cursos de licenciatura, entre outras políticas, o próprio PARFOR, mas é importante ver que ele suspendeu o programa Ciência Sem Fronteiras para estudantes de graduação, interrompendo cerca de 80% das bolsas daqueles que estavam em atividades fora do país. Embora a gente tivesse muitas críticas ao Ciências Sem Fronteiras, sobretudo porque ele desconhecia que as ciências humanas são ciências, né? As ciências humanas foi deixada de fora do Ciências Sem Fronteiras. O corte, a suspensão do programa assim, de imediato foi algo autoritário, nem um pouco discutido com os segmentos envolvidos. A Lei 13.415, que eu já anunciei, que reformou o ensino médio, e que vem sofrendo muitas críticas em relação à carga horária. Ela amplia a carga horária, já amplia a partir do primeiro ano de vigência dela, portanto deste ano. Ela altera o currículo, ela cria os eixos formativos. Acho que vocês vão ter um encontro específico sobre essa reforma, não é isso? Já tiveram, então eu posso até passar para frente, né? A contratação de professores, de pessoas para atuar na sala de aula sem ser profissionais, né? O dito notório saber, dentre outros fatores. Aprovação da BNCC. Eu hoje estive reunida a tarde toda no Conselho Estadual de Educação, eu sou conselheira do Conselho aqui de Minas Gerais, e agora chegou lá para o Conselho aprovar as diretrizes da BNCC de Minas Gerais, as diretrizes para o Estado de Minas Gerais. E é incrível como que chega lá se parecendo que é uma coisa urgentíssima, que se esse currículo não chegar nas escolas até janeiro, o mundo vai acabar. Eles queriam que o currículo que chegou hoje no Conselho fosse aprovado até a primeira semana de dezembro, imagina. Essa pressa só pode estar a serviço de uma coisa,
de não dar tempo para que a gente discuta, para que a gente faça críticas, para que a gente possa modificar o texto, para que a gente possa ouvir a comunidade, porque o Conselho, como órgão de Estado, é justamente o lugar de fazer essa discussão, diferentemente da Secretaria, que é órgão de governo. Né? É no Conselho é que a sociedade está representada. Eu mesma estou lá indicada pela SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Essa representação da sociedade civil lá no Conselho é que garante esse espaço de interlocução com a sociedade. Né? Então, a BNCC, que foi assim aprovada também às pressas no Conselho Nacional de Educação, para Educação Infantil e para o Ensino Fundamental, a BNCC do Ensino Médio está em discussão atualmente no Conselho. Ela traz um conjunto de orientações para os currículos escolares, né? Na realidade, a principal crítica que ela sofre é que ela não é uma base nacional, mas senão um currículo nacional, porque ela detalha tanto e que acaba que essas habilidades e competências, elas se fecham em disciplinas lá na ponta. Então, o que nós vamos ter é um currículo do Oiapoque ao Chuí. Mas se a gente considerar que desde 1991 nós temos SAEB no Brasil, que, portanto, os nossos estudantes de educação básica já fazem um exame que é o mesmo no Brasil inteiro, e que também o Brasil participa do PISA, desde a sua primeira edição, que foi em 2000, nós podemos considerar que, de alguma maneira, esse currículo já vem sendo estabelecido lá na ponta, pela avaliação, né? Isso não justifica a base, mas é algo também para a gente levar em consideração quando a gente está discutindo o currículo. Além disso, essa base, além da forma apressada, autoritária, apressada com que ela foi aprovada, ela acabou modificando um texto inicial de uma base que estava em tramitação no Congresso, né, de um texto que já estava em tramitação, por força da pressão de setores conservadores, ela acabou fazendo mudanças importantes no texto da base, retirando do texto inicial as menções de identidade de gênero e orientação sexual. Sobretudo naquele movimento que vocês já devem ter ouvido falar, conhecido como escola sem partido, né? Não é só sem partido político, eles também, essa escola tem também, esse movimento tem também o sentido da interdição da discussão sobre sexualidade na escola. Eu vou destacar então aqui para a gente poder já ir finalizando, para abrir para discussão. Eu vou destacar alguns aspectos que eu considero mais importantes para a gente fazer essa discussão. Então, uma das mudanças, entre várias que a gente, né, algumas que eu já mencionei brevemente, mas entre várias outras que a gente poderia considerar, a mudança no programa Mais Educação, primeiramente os cortes sofridos pelo Mais Educação. Esse também foi um corte que já começa no governo Dilma, já na gestão do ministro Luiz Mercadante. Nós já tivemos um corte bastante drástico no Mais Educação. Vocês devem saber que o Mais Educação, as escolas contavam com financiamento muito baixo para o Mais Educação, não era nada assim muito vultuoso em termos de orçamento e, portanto, a forma como esse programa funcionava nas escolas contava com uma grande improvisação, tanto por parte dos profissionais, quanto por parte da comunidade, da escola. Mas, ainda considerando essas críticas, o Mais Educação é um programa muito importante para os segmentos mais pobres da sociedade brasileira, porque é o Mais Educação que permite que as mães trabalhadoras deixem seus filhos num lugar seguro enquanto elas trabalham, né? Essa possibilidade é muito importante para aquelas mães trabalhadoras que sempre deixaram seus filhos com a vizinha, com uma avó, né? Que a gente sabe que esse tipo de guarda muitas vezes resulta em problemas sérios, por exemplo, de violência doméstica, de acidentes domésticos. Então, poder deixar essa criança na escola, sendo cuidada, sendo educada, é algo muito importante e que a gente não poderia abrir mão.
Então, na realidade, ele foi criado em 2007, ele vinha promovendo, como eu já falei, junto com o Bolsa Família, uma revolução muito importante para esses segmentos mais vulneráveis, né? E antes dele completar 10 anos, ele foi mudado por uma portaria do MEC de outubro do ano passado, de outubro de 2016, já, nossa, 2 anos já. E essa mudança mudou inclusive a sigla do programa, ele passou a se chamar Programa Novo Mais Educação. E a principal mudança que ele teve foi justamente de orientar o programa para reforço escolar. O argumento utilizado pelo governo Temer para mudar o programa Mais Educação, que tinha uma abertura muito grande, que compreendia a educação inclusiva como uma educação também para a diversidade, com o envolvimento das famílias, com o envolvimento das comunidades. Por exemplo, em muitos programas Mais Educação, as oficinas que a gente tinha, eu mesma já orientei algumas dissertações e teses sobre Mais Educação, a gente tem muita pesquisa nos programas de pós-graduação sobre esse programa. Muitas oficinas eram oficinas de capoeira, oficinas de danças típicas, de maracatu, por exemplo, em Pernambuco, né? Oficinas de maracatu. Esse tipo de trabalho que antes era feito pelo Mais Educação foi avaliado como um trabalho inócuo. Um trabalho que lá na frente não melhora o rendimento dos alunos. Uma visão muito restrita do que é educação, uma redução da educação à aprendizagem, uma ideia de que educação é saber ler a língua materna e fazer conta. Esses exames que nós temos padronizados, eles avaliam português e matemática, língua materna e matemática no mundo inteiro. Agora passaram também a avaliar ciências. Mas é uma visão muito restrita que fez com que, então, o programa Novo Mais Educação direcionasse o currículo do programa Mais Educação para reforço escolar, para mais horas de português, mais horas de matemática. Depois a gente pode discutir isso se vocês tiverem um entendimento diferente. Mais uma, por favor. Não, é o seguinte, isso. Então, quais são os riscos e ameaças que a gente vê nisso, né? O avanço, primeiro, nós estamos tendo um avanço nos processos de privatização direta e indireta. Eu falei de um avanço direto, que é esse de, em 5 anos, a gente ter tido uma redução de 6% da matrícula pública em educação básica no Brasil, ou seja, eu tenho esses dados aqui no computador. Se a gente observar em todas as etapas da educação básica e também na educação superior, a gente tem tido um aumento da matrícula em educação privada. Nós tivemos uma redução no último censo da educação superior da matrícula em educação privada superior presencial. Mas a educação à distância, lamentavelmente, continua a crescer e crescer muito, que também é um risco importante de ser destacado aqui, sobretudo dadas as desigualdades que a gente tem no país. A educação à distância chega para quem menos tem condições de fazer educação à distância. Porque para fazer um bom curso de educação à distância, a pessoa precisa ter ambiente doméstico para esse curso à distância. Ela precisa ter um bom computador, uma boa conexão com a internet, uma boa disciplina, né? Quem não tem isso precisa ir para a escola, porque lá pode ter os computadores, lá pode ter esse ambiente que ela não tem em casa. Mas é justamente aqueles que não têm esse ambiente assegurado em casa é que acabam sendo público-alvo dos cursos de educação à distância. Então a gente tem um avanço da privatização direta, um avanço da privatização indireta que eu não abordei aqui por falta de tempo, que é a questão da nova gestão pública nas instituições públicas, mas se tiver tempo a gente pode conversar sobre isso, que é como que a eficiência privada vai tomando conta da lógica da administração pública. Lá na frente a gente perde a noção do direito como bem comum, né? Da educação como um direito social, como um bem que o cidadão deveria ter acesso, e a gente começa a pensar só em termos de eficiência. Quem é que aprendeu? Aprendeu o quê? Quem aprendeu mais? Em que posição que você está no ranking? Né? Então, isso é uma forma de privatização indireta. E essa onda conservadora
que se fundamenta, então, nesse individualismo egoísta, não é? Essa ideia, por exemplo, do homeschooling. Ah, não, eu não quero pôr o meu filho na escola porque eu não quero que ele tenha contato com pessoas que pensam diferente da gente, com pessoas de outras religiões, com pessoas de outras identidades, enfim, eu quero preservar o meu filho aqui dentro da minha bolha familiar, né? No fundo, o que está por trás disso é um egoísmo, né? Um individualismo egoísta. Esse sistema meritocrático, né? A supremacia do mérito, as pessoas devem receber por aquilo que elas se esforçaram muito e elas têm que demonstrar que elas têm mérito, que reforça o particularismo e isso põe em risco a paz social, sem contar o quanto isso pesa para os professores. Quando nós começamos a falar disso, que isso põe em risco a paz social, talvez a gente não tivesse tantas evidências como nós temos hoje, este ano, sobretudo um ano eleitoral, de como essa paz social está sendo colocada em risco por essa onda conservadora, por esses movimentos que, de alguma maneira, pelo menos nós os mais antigos, demos pouca importância no passado, quando isso começou a aparecer entre nós, né? O que faz com que esses movimentos condenem, né, a sobrevivência, acabam promovendo políticas que condenam a sobrevivência dos setores mais vulneráveis socialmente. Travestidos por soluções educativas, como esse caso do Mais Educação, que atenda às particularidades dos indivíduos e de suas famílias, ou a preservação da isenção política e ideológica na sala de aula, como se houvesse neutralidade, né? Como se a ciência fosse neutra, como se existisse uma só verdade, defendidos em projetos como Escola Sem Partido, ou da chamada ideologia de gênero, contrária a essa questão, querem impor na realidade a lei da mordaça, ferindo no âmago a autonomia docente e a educação como um direito público fundamental e a liberdade de expressão. Eu vou parar por aqui, eu tenho mais uma porção de dados que eu trouxe que ficaram aqui secundariamente, mas eu vou abrir para a gente conversar a respeito. Se for preciso, eu mostro os dados para vocês, a gente conversa mais detidamente sobre cada dado dessas políticas que eu trouxe em destaque ou de outras que vocês queiram também discutir, tá bom? Então, eu vou pedir para... Ô Mila, você acende a luz lá atrás? Se você quiser voltar para lá, pode fechar aí. Pode até apagar. Você pode até apagar esse... Pode levar essa aguinha para você que eu tenho aqui. Você pode deletar o arquivo aí que a gente sempre deleta. Então, tá aberto para conversarmos. Você depois ela, então. Tá. Não, pode você começar comigo. Vocês querem usar o microfone? Porque depois que começou a chover, eu acho que o som ficou meio ruim, né? Acho que tá ligado já. Já tava. Quando eu te passei. Sobre algumas coisas. Então, eu vou separar quando é minha opinião, quando eu estou falando do que, por exemplo, a literatura aponta, ou os trabalhos que a gente tem visto, ok? Começando pela ordem, eu acho, Igor, né? Então, a questão do Igor, apesar de ser uma coisa já um pouco batida ultimamente, que a gente tem falado muito sobre o papel dos meios de comunicação, mas eu tenho uma amiga que fala, apesar da coisa ser óbvia, enquanto o óbvio estiver machucando, a gente vai ter de falar dele, né? O papel que os meios de comunicação no Brasil jogam para informar ou desinformar a população é algo muito sério. Então, se vai uma crítica a esses 13 anos de governo, é isso, eu não ter criado, por exemplo, uma televisão pública mais forte, uma televisão que informasse de fato a população. Isso talvez explique a diferença do governo Chávez, né, sem fazer aqui nenhuma defesa
do governo Chávez, mas nesse aspecto, quando ele criou a Universidade Popular na Venezuela, ele teve respaldo porque ele tinha meios de comunicação para informar para a população que ele estava criando uma universidade pública para quem não conseguia entrar na universidade pública na Venezuela. Porque o sistema na Venezuela era muito parecido com o nosso. Chegava na universidade pública também os que tinham tido acesso à melhor educação básica no país. Então, o filtro, né, porque a educação brasileira é um funil. O nosso sistema educacional brasileiro sempre foi um funil. Ele está um pouquinho mais aberto agora do que na minha época, por exemplo. Eu fiz vestibular, nós fizemos vestibular há 30 e tal anos atrás, né? A gente tinha que explicar, às vezes, para alguém o que era o FMG. O que era estudar numa universidade? A gente nem falava o FMG, falava federal, porque eu nem gosto muito desse termo, porque é mais usado para a Polícia Federal. Eu prefiro falar que eu trabalho na UFMG do que na Federal, né? Mas a gente tinha que explicar o que era entrar numa universidade, o que era fazer uma prova. Então, ou seja, esse funil se abriu um pouquinho porque os portões começaram a ser forçados, mas ainda falta muito para abrir. Então, os meios de comunicação, eles têm um papel muito importante. Por que as pessoas não sabem? O brasileiro comum não sabe que houve um desinvestimento na educação, um desinvestimento na saúde, que está havendo, né? Às vezes ele sabe se ele tiver um doente, um familiar doente que chegou lá, ou se ele tiver alguém que numa condição, por exemplo, deixou de ter acesso a mais educação porque o programa parou de existir numa determinada escola. Ou então fechamentos de escola. Nós estamos tendo fechamentos de escolas em redes estaduais brasileiras e ninguém dá notícia. E nós estamos tendo fechamentos de escolas. Não é porque essas escolas não têm aluno suficiente, é porque elas não têm rendimento suficiente, que é algo muito grave, uma política importada dos Estados Unidos, que já apodreceu nos Estados Unidos, mas muitas vezes a gente gosta de importar o que está podre, né? O que já não deu certo lá, aí vem para cá. Então, nesse sentido, Igor, eu acho que essa angústia que você tem é a mesma minha. Eu sinto, tem umas críticas, por exemplo, tem algumas colegas que hoje têm discutido que a integração que esses governos fizeram dos segmentos mais vulneráveis foi pela via do consumo. E que essa integração pela via do consumo, ela é pouco conscientizadora. Mas também pensar outras vias de melhorar a vida da população que seja diferente disso não é muito fácil, porque também uma vida subsidiada pelo Estado põe essas pessoas em risco. Quando assume, por exemplo, um governo como esse, né, e que começa a cortar no Bolsa Família, por exemplo, quem vivia de subsídio do Estado vai morar debaixo das marquises. Então, enfim, tem aí questões que a gente precisa pensar, mas sobretudo essa dos meios de comunicação é algo para a gente considerar que é urgente. É urgente, nós não podemos continuar com uma população sendo emburrecida pela Rede Globo, TV Record, esse lixo midiático que a gente tem no país. Que é um lixo, eu não consigo assistir, é um lixo, né? A gente às vezes está dentro de um fato, você está vivendo um fenômeno, você chega em casa, liga a televisão, escuta a informação sobre aquilo, a informação é distorcida sobre aquilo que você estava, né? Isso já me aconteceu algumas vezes. Então, buscar uma informação verídica não é algo fácil, não. A gente tem que peneirar. Agora, para buscar essa informação melhor, quem que busca? Quem tem mais escolaridade. Num país onde tantos não têm acesso a não têm acesso a esse meio, a esse bem que é a educação, então fica difícil operar com a ignorância. Nesse sentido, eu acho que uma boa leitura é do Gessé de Souza, do livro A Ralé Brasileira. O livro A Ralé Brasileira é uma pesquisa que o Gessé fez, financiada pela FAPEMIG, foi premiada, em que ele discute, critica esse culto da brasilianidade, essa ideia de que nós somos o homem cordial, né? De que aqui não tem racismo, de que aqui não tem homofobia, de que aqui nós todos gostamos de samba, carnaval, futebol, país de mulher bonita, não é? Foi assim que nós crescemos ouvindo
ouvindo na nossa cabeça, isso replicado nos meios de comunicação, está presente na música, na literatura brasileira. E ele mostra, inclusive, como que a teoria sociológica brasileira foi conivente, foi cúmplice dessa criação dessa estrutura desigual, porque esse mito da brasilianidade, ele esteve e está a serviço, as eleições deste ano estão mostrando isso, ele esteve e está a serviço de manter uma estrutura altamente excludente, uma estrutura elitista nesse país. E vou fazer disso a ponte para a segunda questão que você me trouxe, como que é seu nome? Que a Juliana trouxe. Não importa o país, né, que apostou todo em escola pública, Cuba, por exemplo. Cuba só tem escola pública, né? Tem os melhores indicadores de educação da América Latina. Claro que a gente pode falar, mas Cuba é pequenininho, ajuda bem, né? Ajuda bem. Comparar o Brasil com o Uruguai é uma fria, né? O Uruguai tem população da grande PH. Então é claro que um país populoso como o Brasil, com a diversidade que ele comporta, o Brasil tem um território mais da metade da América do Sul, não, é quase um continente, né? Tudo aqui é um pouquinho mais complicado. Mas nós fomos praticamente um país de educação pública, na educação básica. Um país que tinha até outro dia 86, algo por cento de matrícula na educação básica pública, é um país de escola pública. Pouquinho mais de 10% estava na educação básica privada. Quem são esses? São os setores médios altos da sociedade. Pensei foi exatamente a partir do momento que você tira justamente a elite da escola privada, começa a mandar ela para a escola pública, automaticamente vai gerar aquele raciocínio do exercício. Porque enquanto a elite está com todas as escolas particulares, não existe a legitimação dela para investir. Ô, Juliana, nós não vamos ter tempo de fazer esse debate muito profundamente, mas fica a dica para você buscar. Isso é um mito. Isso é um mito construído pelos setores privados, claramente, né? Se o setor privado interessasse a qualidade da educação pública, o setor privado teria feito isso, né? Os setores privados da sociedade. Mas ao setor privado, pouco importa o que ele gasta com... Pouco importa o que ele gasta com educação. Inclusive porque no Brasil nós temos bolsa escola, é para quem é setor médio alto, é para quem é rico. Quem paga educação privada dos seus filhos tem isenção de imposto de renda. Mas dessa bolsa escola ninguém fala. As pessoas no Brasil só lembram da bolsa escola miserável, daquela família, daquela avó que cuida de 3 criancinhas, né, que foram deixadas com ela para a mãe para não sei onde trabalhar. Essa bolsa escola tem muita gente criticando, dizendo que é coisa de vagabundo. Mas essa bolsa escola que nós, classe média, recebemos, e estou falando porque eu também já fui isenta de parte do pagamento do meu imposto de renda com ela, porque pagamos a educação dos nossos filhos, nessa ninguém fala. Né? Então, o que justifica isso? A desinformação, o fato de que nós temos uma estrutura que botou 70% da população, como diz o GSE, na ralé. 70% da população que ganha menos de um salário mínimo, que não tem 8 anos de escolaridade, que não dá conta de ler bem um texto e interpretá-lo, que não consegue separar uma proposta democrática de uma proposta fascista, que não consegue nem entender o que é fascismo, consegue nem entender o que é o risco, né, de se ter um país governado de forma autoritária. Então, o fato dos setores privados estarem dentro das escolas públicas não lhes garante a defesa do público. Um outro exemplo disso são as universidades públicas. Eu te diria que os cursos mais elitizados das universidades públicas são os que politicamente são mais conservadores, né? Eu arrisco isso aqui na UFMG sem qualquer estudo, mas existem estudos que mostram isso, né? Como é que é a visão de determinados segmentos dentro
dentro das universidades. Nós temos uma estratificação social dentro da universidade. Os cursos mais disputados, né, a medicina, o direito, são cursos de segmentos médios, médios altos da sociedade. Aqui na FAI, a maior parte dos nossos estudantes moram na periferia, trabalham o dia todo, ou trabalham manhã e tarde, estudam à noite, ou estudam de manhã, trabalham tarde e noite. Né? Então, nós temos também essa estratificação social aqui dentro. Para te dizer que a minha opinião é que não vai mudar. Que isso é um mito, essa ideia de que os setores médios sabem brigar mais do que os setores populares, é uma construção que foi feita em torno da defesa das trajetórias escolares. Né? Isso não tem a ver com a realidade brasileira. A sociologia da educação estuda sobre isso, o efeito que a escola tem sobre os estudantes, o efeito que a escola tem sobre os estudantes mais pobres é muito maior do que sobre os estudantes que têm um capital cultural maior, né? Então, é algo para a gente continuar pensando. A sua questão sobre se a lógica das políticas no governo nos governos Lula e Dilma, eu prefiro falar assim, embora eu tenha posto o governo do PT ali, mas prefiro falar governos Lula e Dilma, porque a gente não pode esquecer que o Lula tinha como vice-presidente o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais. Na minha tese de doutorado, há 20 anos atrás, observando o discurso dos empresários paulistas e dos empresários mineiros, era patente o quanto a FIENG é muito mais conservadora, tradicional. Não é? Ela não fala em nome daquele... Não falava 20 anos atrás, não sei hoje como é que está, ela não falava em nome da modernidade, daquele capitalismo mais... daquele empresariado mais moderno, mais inovador. Então, a gente não pode esquecer que esse governo não era um governo genuinamente do Partido dos Trabalhadores. Ele vinha, né, ele foi eleito a partir de uma composição muito ampla, uma composição partidária muito ampla, muito mais ampla do que agora, do que essa candidatura de agora. E que isso talvez explique por que as políticas educacionais durante o governo Lula e Dilma foram políticas bastante contraditórias, muito contraditórias. E nós temos muitas pesquisas que mostram isso. Ao mesmo tempo que esses governos desenvolveram políticas super importantes de inclusão social, como as que eu tentei mostrar aqui, por exemplo, né, esse cruzamento entre o Bolsa Família e o Mais Educação, eles também investiram como nenhum outro o fez antes, mas também não fez porque os tempos históricos eram outros, em avaliação meritocrática. O INEP veio sendo ao longo da sua história, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o que menos faz é estudos e pesquisas. Ele faz avaliação, ele veio sendo reduzido na sua história a uma agência de avaliação. O maior orçamento do INEP, quase todo o orçamento do INEP vai para avaliação. É a prova, agora deixou de existir, né? A Prova Brasil, que foi criada durante o governo Lula. O SAEB, que era amostral, o SAEB voltou a existir, mas o SAEB, que antes era amostral, no governo Fernando Henrique Cardoso, no governo Lula passou a ser censitário. Imagina, o dinheiro que era gasto para fazer prova, o dinheiro que é gasto para fazer exame, para avaliar ano a ano as obviedades, né? Porque não muda muito o cenário de um ano para o outro. Nós não precisamos avaliações tão sistemáticas para conhecer a realidade. É importante avaliar, mas quando a avaliação ela começa a ser algo assim muito... Tome avaliação disso, avaliação daquilo. Fazemos Enem, fazemos Tércia, fazemos PISA, Prova Brasil, enfim, fazemos tantas avaliações, submetemos tantos nossos estudantes a avaliações, que a gente tem que se perguntar a serviço de que estão essas avaliações. Essas contradições dentro dos governos Lula e Dilma, só concluir isso, você quer falar, não é isso? Não. Essas contradições, elas em parte são explicadas pelos segmentos que compõem esse governo, pelas tensões que esse governo vivia internamente. Eu fui presidente da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação, ANPED, durante 4 anos. Durante esses 4 anos eu convivi muito com
com a gestão dessas políticas, a formulação dessas políticas, porque a ANPED é uma associação que tem assento em vários espaços de formulação da política educacional brasileira. E a gente é muito convidado para as audiências públicas no Congresso Nacional. E nesses espaços que eu pude conviver mais proximamente com quem estava no Ministério ou mesmo no Congresso, com os parlamentares, eu pude perceber como essas contradições eram patentes, como tinham setores dentro do Ministério brigando pelas fatias das políticas. Então a gente tinha, por um lado, os segmentos, né, que vêm dos movimentos sociais, por exemplo, no âmbito da CECADI, batalhando por educação quilombola, por pedagogia indígena, a formação do LECampo, né, pelo próprio Pronera, que tem na sua base o Movimento Sem Terra, nasce inclusive do Movimento Sem Terra. Essas pressões sociais por vamos pensar políticas que respondam às nossas demandas, aos projetos que nós temos. E, por outro lado, a gente tinha a pressão dos setores privatistas, sobretudo dos empresários. E eu tendo a achar que em momentos muito importantes, nesses anos de governo, os empresários foram interlocutores privilegiados. O Todos pela Educação, que foi um movimento criado em 2007, que é criado, não sei se vocês conhecem o que é esse Todos pela Educação, é uma ONG, tem muito orçamento, então tem uma rica página na internet, é financiado por empresários brasileiros, mas é também financiado com recursos públicos, porque muitos estudos que o Todos produz às vezes com recursos públicos. O Todos é até hoje um interlocutor assim, privilegiado dentro do Ministério da Educação, e foi de 2007 até hoje, dentro do Conselho Nacional de Educação e em outros espaços de suma importância. Então, eu acho que isso explica essas contradições. Ao mesmo tempo que elas iam lá e pensavam como incluir esses setores, né? Ouviam esses setores, dialogavam com esses setores, isso a gente nunca pode dizer que não houve, sempre houve muito diálogo. Vale destacar aqui a CONAI, a Conferência Nacional de Educação, nós tivemos 2 CONAI, mas a CONAI de 2010 foi provavelmente o maior movimento de educação que nós tivemos na América Latina. Foi uma Conferência Nacional de Educação que foi precedida de uma mobilização nacional linda, maravilhosa, que fez conferências municipais, intermunicipais, estaduais, até chegar na Conferência Nacional, para estabelecer uma agenda para a educação brasileira. É a partir desse documento final da CONAI que foi elaborado o projeto de lei, o primeiro projeto de lei, que vai dar origem a essa lei 13.005, que é o Plano Nacional de Educação, mas que hoje está comprometido. Desde o seu nascedor já está comprometido por falta de orçamento. Por fim, a questão das políticas afirmativas, quase por fim, das políticas afirmativas, eu também tendo a concordar com você que os setores que defendem as políticas educativas são setores também mais militantes, mais informados, não é? E mais uma vez esbarramos nessa questão que eu já trouxe aqui do GESE, não é? Depois de também ter essa construção, esse imaginário desse brasileiro aí, essa coisa tão mesclada, esse mosaico que compõe o imaginário social do brasileiro. Nós vivemos num país onde a maior parte da população está no que o Wright Mills chamava de encurralamento social. São pessoas incapazes de pensar sociologicamente, elas são incapazes de interpretar seu contexto, de compreender o que acontece com elas. Isso é uma prisão, isso é a pior prisão, isso é uma jaula de ferro. É a pior prisão que alguém pode ter, é essa, de não conseguir compreender o seu contexto, né? Então, essas políticas de cotas, elas são usadas muito mais, a gente ouve falar muito mais em cotas para falar mal de cotas do que para defender cotas. Vocês devem ter ficado sabendo de um histórico com uma aluna aqui da FAI, que estava no centro da cidade usando uma camiseta UFMG e ela é negra.
Só estava escrito o FMG, mais nada. A gente tem essas camisetas aqui no campus, né, para vender. E ela foi cercada por um grupo de militantes conservadores de direita. Começaram a dizer que ela era cotista, que ela não tinha entrado aqui por mérito, que essa farra ia acabar. Isso agora. São pessoas que nem sabem como funciona, provavelmente, né? Que a despeito dos estudos que a gente tem, né, de estudantes cotistas que têm até um desempenho melhor, embora isso seja péssimo, porque esbarra justamente nessa contradição que a gente está falando do mérito, aquela coisa assim, para justificar as cotas nós vamos ter que mostrar que eles são meritórios, né, que lá na frente eles tiveram um desempenho melhor do que os alunos que entraram sem cotas. Mas a discussão é tão complexa, é tão difícil a gente fazer uma discussão que não deveria ser de cotas, mas da inclusão da diversidade. Um país tão diverso como o nosso, que 60% da população é negra, se autodeclara negra ou parda. Se essa população produz a riqueza desse país, se é ela que constrói esse país, por que ela não pode gozar, né, das instituições públicas que são pagas com os recursos que esse Estado brasileiro arrecada? Isso é algo que parece muito simples aqui de ser falado, mas é muito difícil de ser compreendido, quanto mais em tempos de autoritarismos. O último professor trouxe uma fala que, ao meu ver, foi uma das mais tristes que eu teve no Brasil, foi que o preconceito aqui no Brasil não diminui com o grau de instrução. Então, dentro das universidades de ensino superior, o preconceito aqui não diminui. O que acontece no outro país. Seguramente. Eu fui da banca de concurso titulado de uma colega nossa, acho que ela deu uma aula, que é a Nilma, que foi ministra, né? Ela já deu aula para vocês. Eu fui do concurso dela agora, em agosto. Então, e durante o concurso dela, isso foi muito reforçado, inclusive com dados de quem estuda isso, né? De que o lugar que a população negra ocupa na academia brasileira, principalmente se a pessoa, além de negra, ainda é mulher, né? Menos chances ainda ela tem. Nós temos uma estrutura altamente autoritária, viciada em todos os aspectos. Por exemplo, na academia brasileira, para eu chegar a PQ1A do CNPq, eu tive de lutar com os leões, correr com os leões, eu mulher. Então, ao mesmo tempo que eu fazia as minhas pesquisas, eu também tinha filhos, eu também tinha que criar os meus filhos, amamentei minhas filhas, eduquei de tudo que uma mulher cuida, mas tinha que produzir tanto quanto os meus colegas homens. Não é assim que funciona na maior parte dos países desenvolvidos do mundo. As mulheres têm um desconto, considerando que as mulheres, né, têm aí algo de particular na sua existência, que nessa sociedade nos custa, já que a gente não consegue dividir mano a mano com os nossos companheiros esse tipo de trabalho. Então, isso é produto de uma sociedade altamente masculinizada ou machista, se a gente preferir, não é? Os altos postos, em geral, são ocupados por homens. É muito raro a gente ver, por exemplo, você sabe que no Ministério da Educação brasileira, 80% da categoria de professores é formado por mulheres. Mas nós só tivemos uma mulher no Ministério da Educação, na história do Brasil. E essa mulher foi ministra da Educação durante a ditadura militar. O Brasil tem essas coisas. Também foi durante a ditadura militar que o direito à educação dobrou, de 4 por 8 anos. Tem essas coisas, não é? Então, nós nunca tivemos uma mulher ministra da Educação nos governos democráticos populares que nós presenciamos no país, né? Na presidência do CNPq, na presidência da CAPES, que eu saiba, até hoje nunca tivemos uma mulher. Talvez eu esteja cometendo alguma injustiça aqui, mas em tempos longínquos. Eu tenho 27 anos de vida acadêmica. Nunca tivemos mulheres à frente dessas instituições, que são instituições importantes. FAPEMIG aqui em Minas Gerais, nunca tivemos uma mulher. O secretariado do Pimentel tinha uma mulher, a secretária de Educação, que depois foi substituída por um homem, né, quando ela saiu. Enfim, nós temos, não é meu campo de pesquisa, mas nós sabemos que a gente vive numa sociedade bastante desigual nesse sentido. Por fim mesmo,
Eu só vou fazer um comentário, porque você fez mesmo um comentário em cima, né, do que a colega já tinha falado, mas eu quero fazer um comentário sobre esse dos reitores, do pronunciamento que você falou do candidato. Uma oportunidade, além daquela dos meios de comunicação e da reforma política, que nós não fizemos, quando a gente tinha as condições para fazê-lo, uma crítica importante da gente fazer é essa, dos reitores. Vocês sabem que, na Argentina, um reitor eleito na UBA, ele foi eleito. A comunidade escolheu o reitor José da Silva é o reitor, ele foi escolhido. O Conselho Universitário só vai lá e homologa a eleição dele. No Brasil não é assim, vocês sabem disso, né? Nossas universidades são autônomas, mas os nossos reitores são eleitos, a comunidade escolhe, às vezes até em segundo turno, como nós tivemos agora na UFMG, não é? A eleição para reitor este ano, foi este ano, não sei se já foi o ano passado, está tudo andando tão rápido, mas acho que foi este ano. E depois de eleita a reitora aqui, o Conselho Universitário tem de montar uma lista tríplice, que normalmente ele pega os outros candidatos e manda para o ministro da Educação. O ministro da Educação é que vai dizer: eu estou dando posse a fulano de tal. E a posse, que a gente até faz aquela cerimônia aqui na universidade, hoje é a posse do reitor, não é posse. A posse do reitor é lá em Brasília, no gabinete do ministro da Educação. Isso é algo de uma estrutura autoritária, anterior a 1918, que é a Reforma de Córdoba. A Reforma de Córdoba já discutia a autonomia universitária em outros patamares. E nós perdemos a chance de mudar essa lei, de fazer com que os nossos reitores pudessem ser reconhecidos como reitores legalmente assim que a comunidade o quisesse. Nós continuamos durante os governos Lula e Dilma com os nossos ministros dando posse aos nossos reitores. Vai explicar o que faltou, né? Talvez um movimento mais organizado por parte das universidades para estar acima da vaidade dos ministros, de dar posse a esses reitores, porque nada mais explica isso. E agora nós corremos o risco de ver isso acontecer, da gente começar a ter coisas como a gente teve durante o governo Fernando Henrique, né? De que um reitor foi eleito numa determinada universidade federal no Rio de Janeiro, ele disse: não, eu não quero esse aqui não, eu gosto mais do que perdeu, eu vou nomear o que ficou em segundo lugar, eu gosto mais dele, né? Agora a gente corre o risco de ver isso acontecer. Não só com reitores, mas essa do reitor, se a gente tivesse mudado a lei, ia ficar um pouquinho mais difícil, né? Não sei, tem bastante advogados aqui, mas a gente acredita, né, na força da lei. Mais algum comentário? Tá, vamos usar o microfone então. A minha pergunta, Dalila, ela é mais focada no âmbito do ensino médio. Né? Você trouxe aí a lei 13.415, então eu gostaria de saber as relações que você estabelece entre o Enem, a BNCC, né, e a lei 13.415, que coloca em curso esse ensino médio líquido, né, quanto ao conteúdo, finalidades e objetivos do ensino médio, sobretudo público. Professora, eu anotei aqui as 4 perguntas que eu tenho para fazer para tentar ser mais objetivo. Certo. Há pouco tempo eu vi um dado muito alarmante que diz o seguinte, que 70% dos eleitores mineiros não tiveram acesso ao ensino médio ou nem mesmo formaram no ensino médio. Nós temos então uma problemática no que tange a relação entre política e educação. Os políticos sabem que a educação emancipa e que se ela for universal e de fato de qualidade, o cenário no qual estão inseridos pode mudar. Como sair desse labirinto, já que os políticos não avançam nas pautas estudantis e que os alunos não se sentem empoderados ao ponto de conseguir alguma mudança? Essa é a primeira. A segunda é o seguinte, os professores da graduação, como você disse, é uma remuneração muito maior que os professores da educação básica.
É pelo fato da graduação ser um espaço ainda aristocrático que os professores ganham mais? A terceira pergunta é o seguinte, a educação virou, do meu ponto de vista, mera estatística. Vejo hoje que a educação está pouco humanizada aos olhos dos legisladores e até mesmo de alguns especialistas da área. Entendo que isso um pouco foi causado pelos exames nacionais, né, como o Enem e companhia. O que é necessário fazer para que a educação volte a ser vista mais humanamente? E a última, o ensino brasileiro é pouco adaptativo, né? Isto é, ele pouco conversa com os diversos perfis de alunos. Como mudar essa realidade e quando será possível mudar o sistema em que os alunos escutam professores o tempo inteiro? A gente tem esse sistema de um aluno olhando para a nuca do outro o tempo inteiro e com um papel extremamente passivo em sala de aula. Como que a gente vai conseguir mudar esse cenário? Qual foi você falou que o ensino brasileiro é pouco atrativo? O que foi a palavra que você... Adaptativo. Adaptativo.